Meu nome é Fátima e preciso contar o que aconteceu comigo. Não porque quero pena de ninguém, mas porque guardar tudo isso dentro de mim está me sufocando. Talvez alguém que esteja passando por algo parecido encontre força nas minhas palavras. Ou talvez eu só precise tirar esse peso do peito. Tudo começou numa quinta-feira à noite. Felipe, meu marido, chegou em casa com aquele sorriso que eu não via há meses. Ele estava diferente, arrumado demais para alguém que acabara de sair do trabalho. A camisa estava impecável, o cabelo penteado com gel, e havia um perfume diferente no ar quando ele se aproximou. Amor, hoje vamos jantar fora, ele disse, beijando minha testa com uma delicadeza que parecia ensaiada. Eu estava preparando uma sopa simples na cozinha. Minha roupa era um conjunto de moletom velho que usava em casa. O cabelo estava preso num coque bagunçado. Olhei para ele sem entender. Jantar fora? Mas eu já comecei a fazer a comida. Deixa isso. Quero te levar num lugar especial. Vista algo bonito. Vamos comemorar. Comemorar o quê? Ele sorriu de um jeito estranho, como se soubesse de algo que eu não sabia. A gente, Fátima? Comemorar a gente. Não fazia sentido, mas eu quis acreditar. Quis acreditar tanto que ignorei a voz pequena dentro de mim que dizia que havia algo errado. Fazia quase 2 anos que Felipe não me levava para lugar nenhum. Nossas saídas se resumiam ao mercado ou à farmácia. Jantares românticos eram coisa do passado distante, quando ainda estávamos namorando. Desliguei o fogão e fui me arrumar. Escolhi um eu num vestido vermelho que tinha guardado há tempos. Não era nada luxuoso, mas era o mais elegante que eu tinha. Passei maquiagem, prendi o cabelo de um jeito mais arrumado, coloquei os brincos de pérola que minha mãe me deu antes de morrer. Quando me olhei no espelho, quase não me reconheci. Fazia tanto tempo que eu não me arrumava assim. Felipe estava aqui. Ipe estava na sala mexendo no celular quando desci. Ele levantou os olhos, me olhou de cima a baixo e apenas disse: Vamos! Nenhum elogio, nenhum sorriso. Apenas aquela urgência estranha de quem precisa sair logo. Entramos no carro e ele dirigiu em silêncio. Tentei puxar conversa algumas vezes, mas ele respondia com monossílabos. Dizia que estava concentrado no trânsito, mas a cidade estava vazia naquele horário. Meia hora depois, paramos em frente a um restaurante que eu só conhecia de fora. Era o tipo de lugar onde as pessoas iam para comemorar aniversários importantes, pedidos de casamento, promoções no trabalho. Felipe, isso aqui é muito caro? Relaxa, hoje é especial. Ele saiu do carro e eu o segui. O restaurante era ainda mais bonito por dentro. Lustres de cristal pendiam do teto. As mesas tinham toalhas brancas impecáveis e velas acesas. Os garçons usavam uniformes pretos elegantes. Eu me senti deslocada, mesmo com meu vestido vermelho. O maître nos levou até uma mesa perto da janela. A vista era linda, dava para ver a cidade iluminada lá embaixo. Felipe pediu vinho sem nem olhar o preço. Quando o garçom trouxe o cardápio, eu quase desmaiei. Uma entrada custava o que eu gastava de compras num mês inteiro. Pode pedir o que quiser, Felipe disse, folheando o cardápio sem me olhar nos olhos. Eu pedi o prato mais barato que encontrei, uma massa simples com molho de tomate. Felipe pediu um filé com acompanhamentos sofisticados, mais entradas, sobremesa, outra garrafa de vinho. Cada coisa que ele pedia, meu estômago apertava mais. Enquanto esperávamos a comida, tentei conversar. Perguntei sobre o trabalho dele, sobre os planos para o final de semana, sobre a irmã dele, que não víamos há meses. Ele respondia com frases curtas, sempre olhando para o celular que deixava em cima da mesa. Quando a comida chegou, comemos em silêncio. O ambiente estava cheio de casais conversando, rindo, brindando. E nós ali, mudos como dois estranhos que dividiram uma mesa por acaso. A comida estava deliciosa, mas eu mal conseguia engolir. Havia algo muito errado naquela situação toda. Felipe comeu como se não houvesse amanhã. Pediu mais vinho, mais sobremesa, café. O garçom vinha e ia, sempre sorridente, sempre atencioso. Eu só queria que aquilo acabasse logo. Queria entender o que estava acontecendo. Quando finalmente terminamos, eram quase 11 horas da noite. Tínhamos ficado ali por mais de 3 horas. Felipe se levantou, pegou o celular e o guardou no bolso.
Então ele me olhou com uma expressão que eu nunca tinha visto antes. Era uma mistura de desdém e satisfação. Obrigado pelo jantar, Fátima, ele disse, com um sorriso frio nos lábios. Como assim, obrigado pelo jantar? Mas ele já estava saindo. Andou rápido entre as mesas, passou pela porta e desapareceu. Eu fiquei ali, sentada, sem entender. Olhei ao redor esperando que ele voltasse, que fosse alguma brincadeira de mau gosto. Mas os minutos passaram e nada. O garçom se aproximou com a conta numa bandejinha prateada. Ele colocou sobre a mesa com delicadeza e disse: Quando a senhora quiser. Abri a conta e senti o mundo desabar. R$ 1.347. R$ 1.347. Minha bolsa tinha apenas R$ 80. Eu não tinha cartão de crédito. Felipe sempre disse que eu não precisava, que ele cuidava dessas coisas. Meu corpo começou a tremer. As mãos ficaram geladas, a garganta fechou. Olhei ao redor e percebi que alguns clientes já estavam me observando. O garçom continuava ali, esperando, com aquele sorriso educado começando a vacilar. Meu marido. Ele saiu e. Minha voz falhou. Eu não conseguia formar frases coerentes. O que eu ia dizer? Que meu próprio marido tinha me levado até ali sabendo que eu não tinha como pagar? Que ele tinha feito isso de propósito? O garçom chamou o gerente. Um homem de terno cinza se aproximou com um semblante sério. Há algum problema, senhora? Meu marido saiu e. Eu não tenho dinheiro para pagar. As palavras saíram baixas, envergonhadas. Senti meu rosto arder de humilhação. As pessoas nas mesas próximas não disfarçavam mais. Estavam todas olhando, cochichando, apontando. A senhora está dizendo que não pode pagar a conta? O gerente perguntou, num tom que misturava incredulidade e irritação. Eu tenho R$ 80, mas meu marido? Seu marido não está aqui. E a conta precisa ser paga. Por favor, eu posso voltar amanhã com o dinheiro. Eu juro que. A senhora acha que eu acredito nisso? Ele cruzou os braços. Vocês dois planejaram isso. É o novo golpe, não é? Um sai correndo e o outro fica fingindo inocência. Não, não foi assim. Eu não sabia que ele ia fazer isso. Minha voz estava alta demais agora. Desesperada demais. Eu parecia exatamente o que ele estava acusando. Uma golpista. As lágrimas começaram a escorrer pelo meu rosto, borrando a maquiagem que eu tinha feito com tanto cuidado. Vou ter que chamar a polícia, senhora. Polícia! A palavra ecoou na minha cabeça. Eu ia ser presa. Por causa de Felipe. Por causa do homem que prometeu me amar para sempre. Foi nesse momento que ela apareceu. Uma mulher saiu da cozinha do restaurante. Ela era baixa, magra, com o cabelo grisalho preso num coque apertado. Usava um avental branco manchado de gordura e água. Suas mãos eram ásperas, vermelhas, mãos de quem lavava louça o dia inteiro. Ela se aproximou devagar, olhando para mim, com uma expressão que não consegui decifrar. Senhor Jorge, ela disse ao gerente. Por favor, me dê um minuto com ela. O gerente olhou para a mulher com desconfiança. Dolores, isso não é da sua conta. Volte para a cozinha. Só um minuto. Por favor. Havia algo na voz dela que fez o gerente recuar. Ele bufou, olhou para mim com desprezo e se afastou alguns passos, mas continuou observando. A mulher se aproximou de mim. Ela tinha olhos escuros, profundos, como se guardassem muitas histórias. Você é a filha do Miguel? Ela perguntou baixinho. Eu gelei. Meu pai tinha morrido há 5 anos. Ninguém falava dele há tanto tempo. Como a senhora sabe? Você tem os olhos dele. E aquele jeito de segurar as mãos quando está nervosa. Seu pai fazia isso também. Ela tirou algo do bolso do avental. Um envelope amarelado, dobrado várias vezes. Ele estava amassado, como se tivesse sido guardado com cuidado durante muito tempo. CEO. Eu trabalhei para o seu pai durante 20 anos. Eu era a cozinheira da casa dele antes de vocês perderem tudo, antes da empresa falir, antes de ele adoecer. Minha mente voltou no tempo. Lembrei vagamente de uma mulher que fazia bolos incríveis quando eu era criança. Uma mulher que sempre tinha um sorriso gentil, que me deixava lamber a colher de chocolate. Dolores! Sim, querida, sou eu. Seu pai me pediu algo antes de morrer.
Ele me fez prometer que se eu encontrasse você algum dia, eu entregaria isso. Ele disse: Dê este envelope para minha filha quando a o encontrar. Eu procurei por você durante anos, mudei de cidade, mudei de emprego, mas nunca parei de procurar. E agora você está aqui. Ela colocou o envelope na minha mão. Estava pesado. Havia algo dentro além de papel. Abra! Ela disse gentilmente. Acho que é exatamente o que você precisa agora. Minhas mãos tremiam tanto que mal conseguia abrir o envelope. Dentro havia uma carta dobrada, algumas fotografias e uma certidão de casamento. Mas não era a minha. Era uma certidão em nome de Felipe Roberto dos Santos e Camila Fonseca da Silva, datada de 7 anos atrás. 7 anos atrás, 3 anos antes de eu conhecer Felipe. As fotografias caíram no chão. Eu me abaixei para pegá-las, sentindo as pernas fracas. Eram fotos de Felipe, com uma mulher morena de cabelos longos, com 2 crianças pequenas, um menino e uma menina, todos sorrindo. Uma família. Abri a carta com as mãos trêmulas. A letra era do meu pai. Eu reconheceria aquela caligrafia em qualquer lugar. Minha filha querida. Li a carta inteira ali, no meio do restaurante, com dezenas de pessoas me observando. Cada palavra era uma facada. Meu pai sabia. Ele sempre soube quem Felipe realmente era. Ele tentou me avisar, mas eu não escutei. Eu estava tão apaixonada, tão cega, tão convencida de que tinha encontrado o homem perfeito. Felipe era casado. Tinha filhos. Abandonou uma família inteira para ficar comigo. Ou melhor, para me usar. A mulher dele, Camila, tinha procurado meu pai desesperada. Felipe tinha levado todo o dinheiro deles, deixado as crianças sem nada e desaparecido. Exatamente como estava fazendo agora comigo. Voltei a ler as instruções do meu pai. Cada linha era um plano cuidadoso para me libertar daquele homem. Meu pai sabia que Felipe um dia mostraria sua verdadeira face. E deixou isso para mim. Sua última tentativa de me proteger. Dolores tocou meu ombro suavemente. Seu pai me contou tudo antes de morrer. Ele estava desesperado. Queria te salvar, mas não teve tempo. Me fez jurar que te entregaria isso assim que te encontrasse. Ele disse que esse homem ia destruir você e que você precisaria dessa verdade para se libertar. Olhei para ela com os olhos cheios de lágrimas. Como ele conseguiu tudo isso? Seu pai contratou um investigador. Gastou os últimos recursos que tinha para descobrir quem era realmente o homem com quem você tinha se casado. Ele morreu sabendo a verdade, mas sem ter coragem de te contar pessoalmente. Tinha medo que você não acreditasse nele. Que escolhesse o Felipe. Eu teria escolhido Felipe. Naquela época, eu teria escolhido Felipe. E meu pai sabia disso. O gerente se aproximou novamente, impaciente. Então, vamos resolver isso ou vou chamar a polícia? Dolores se virou para ele. Senhor Jorge, por favor, deixe-me pagar a conta dela. Dolores, você não tem que... Eu quero. Deixe-me fazer isso pela filha do homem que me ajudou quando eu mais precisei. O senhor Miguel me deu emprego quando ninguém mais me dava chance. Me ajudou a pagar o tratamento do meu filho quando ele adoeceu. Deixe-me retribuir pelo menos um pouco dessa bondade. O gerente suspirou, mas acenou positivamente. Dolores foi até o caixa, voltou alguns minutos depois e disse: Está pago. Eu não conseguia parar de chorar. Abracei Dolores com toda a força que tinha. Ela cheirava a detergente e comida, cheiro simples de uma vida dura. Mas naquele momento, era o cheiro mais reconfortante do mundo. Obrigada. Eu consegui dizer entre soluços. Muito obrigada. Agora vá. Vá e faça o que seu pai te pediu. Não deixe esse homem destruir mais nenhum dia da sua vida. Saí daquele restaurante segurando o envelope como se fosse a coisa mais preciosa do mundo. E era. Era minha salvação. Meu pai, mesmo depois de morto, ainda estava cuidando de mim. Peguei um táxi de volta para casa. Durante todo o trajeto, reli a carta. Memorizei cada instrução. Olhei as fotos com atenção. As crianças eram lindas. O menino tinha uns 5 anos, a menina uns 3. Nos olhos deles, eu via felicidade. Uma felicidade que Felipe destruiu quando decidiu abandoná-los. Quando cheguei em casa, era quase meia-noite.
Felipe não estava lá. Claro que não estava. Ele provavelmente estava em algum bar comemorando como tinha sido esperto, como tinha me humilhado publicamente, como tinha me deixado para me virar sozinha. Mas ele não sabia do envelope. Não sabia que meu pai tinha descoberto tudo. Não sabia que, pela primeira vez em quase 3 anos de casamento, eu tinha o poder de destruí-lo. Entrei no quarto que dividíamos e abri o guarda-roupa. No fundo, atrás das minhas roupas velhas, escondi o envelope. Mas antes, tirei fotos de tudo com meu celular. Da certidão, das fotografias, da carta. Mandei tudo por mensagem para mim mesma. Depois, subi os arquivos numa nuvem. Precisava garantir que, mesmo que ele encontrasse o envelope físico, as provas estariam seguras. Sentei na cama e comecei a pensar. Meu pai tinha me dado um plano, mas eu precisava adaptá-lo. Precisava ser mais esperta que Felipe. E para isso, eu precisava primeiro entender exatamente quem eu tinha me tornado nesses 3 anos. Conheci Felipe numa tarde de sábado, na fila do banco. Eu tinha ido depositar um cheque do meu trabalho como caixa de supermercado. Ele estava na minha frente, reclamando alto, com a atendente sobre uma taxa que tinham cobrado dele. Achei engraçado como ele gesticulava, como parecia indignado com aqueles R$ 15. Quando ele saiu, eu estava do lado de fora fumando um cigarro. Ele se aproximou e pediu fogo. Conversamos por alguns minutos. Ele disse que era consultor financeiro, que viajava muito, que estava sempre ocupado, mas que tinha gostado de me conhecer. Pediu meu número. Eu dei sem pensar muito. Começamos a sair. Ele me levava em lugares bonitos, me presenteava com coisas simples, mas significativas. Flores, chocolates, bilhetes escritos à mão. Dizia que eu era diferente de todas as mulheres que tinha conhecido. Que eu era genuína, verdadeira, sem falsidade. 3 meses depois, ele pediu minha mão. Disse que quando você sabe, você sabe. Que não precisávamos esperar. Que ele tinha certeza de que eu era a mulher da vida dele. Eu deveria ter achado estranho, deveria ter desconfiado. Mas eu estava tão sozinha. Meu pai tinha morrido havia pouco tempo. Eu morava num apartamento minúsculo, trabalhava em 2 empregos, mal tinha tempo para dormir. Felipe parecia a resposta para todas as minhas orações. Casamos num cartório simples, sem festa, sem convidados. Ele disse que não tinha família próxima, que tinha se distanciado de todos. Eu acreditei. Acreditei em tudo. Nos primeiros meses, tudo era perfeito. Ele era atencioso, carinhoso, presente. Mas aos poucos, as coisas começaram a mudar. Ele começou a sair mais. A chegar tarde. A não atender o telefone quando eu ligava. Dizia que era trabalho, sempre trabalho. Comecei a notar pequenas coisas. Ele nunca me apresentava para os amigos dele. Nunca me levava nos eventos da empresa onde supostamente trabalhava. Quando perguntava sobre a família dele, ele mudava de assunto. Dizia que era doloroso falar sobre isso, que eu deveria respeitar seu espaço. Eu respeitava. Sempre respeitava. Porque era isso que esposas faziam, não era? Confiavam, apoiavam, não faziam perguntas inconvenientes. Depois, vieram as críticas. Sutis no começo. Um comentário sobre minha roupa. Uma observação sobre meu cabelo. Uma sugestão de que eu deveria fazer mais exercícios. Aos poucos, ele foi destruindo minha autoestima, peça por peça, até que eu me olhasse no espelho e não reconhecesse mais a mulher que eu tinha sido. Parei de sair com as amigas. Parei de visitar os poucos parentes que me restavam. Minha vida se resumia a trabalhar, voltar para casa, cozinhar, limpar, esperar Felipe chegar. E quando ele chegava, muitas vezes nem me olhava direito. Comia em silêncio, assistia televisão e ia dormir. Eu me perguntava onde tinha errado. O que tinha feito de tão terrível para ele me tratar daquele jeito? Tentava ser melhor, mais bonita, mais interessante, mais silenciosa, mais invisível. E agora eu descobria que nada disso tinha sido culpa minha. Ele nunca me amou. Eu era apenas mais uma mulher que ele estava usando, mais uma vítima na lista dele. Felipe chegou em casa às 3 horas da madrugada. Eu fingi estar dormindo. Ele nem entrou no quarto. Foi direto para o sofá da sala. Ouvi quando ele ligou o computador. Ouvi risos baixos.
Ele estava conversando com alguém, provavelmente comemorando o que tinha feito comigo. De manhã, ele estava tomando café quando desci. Tinha aquela cara de quem dormiu bem, sem nenhum peso na consciência. Bom dia, eu disse, mantendo a voz neutra. Ele nem levantou os olhos do celular. Bom dia! Preparei meu café em silêncio. Sentei na cadeira em frente a ele. Esperei. Ele continuou mexendo no celular, ignorando minha presença completamente. Felipe, sobre ontem. O que tem ontem? Ele perguntou, ainda sem me olhar. Você me deixou sozinha no restaurante, sem dinheiro para pagar a conta. Agora ele me olhou, e havia um brilho nos olhos dele, um brilho de satisfação, de crueldade. E daí? Você se virou, não foi? Mas por quê? Por que você fez isso? Ele se levantou, jogando o guardanapo na mesa. Porque eu quis. Porque eu posso. Porque você é tão patética que aceita qualquer coisa que eu faça. As palavras me acertaram como tapas. Mas dessa vez, em vez de me encolher, em vez de pedir desculpas, eu apenas o observei. Realmente o observei. E vi o que meu pai tinha visto. Um homem vazio. Um homem que só se sentia poderoso destruindo os outros. Você tem razão, eu disse calmamente. Eu fui patética. Ele pareceu surpreso. Esperava choro, esperava súplicas. Não esperava concordância. Fico feliz que você admita. Ele disse, pegando as chaves do carro. Vou sair. Não me espere para almoçar. Ele saiu batendo a porta. E eu fiquei ali, na cozinha silenciosa, segurando minha xícara de café com as duas mãos. Fui patética, mas não ia ser mais. Passei o dia pesquisando. Procurei o nome de Camila Fonseca da Silva na internet. Encontrei um perfil em rede social. Ela ainda usava o sobrenome de casada. Ainda tinha o status de casada. Como se Felipe nunca tivesse ido embora. Como se ainda houvesse esperança. As fotos dela mostravam uma mulher cansada, mais velha do que deveria parecer. Tinha as crianças ao lado em quase todas as imagens. O menino agora estava maior, devia ter uns 8 anos. A menina tinha uns 6. Não havia mais aquela felicidade que eu tinha visto nas fotos antigas. Havia apenas cansaço, resignação. Mandei uma mensagem privada para ela, simples e direta. Meu nome é Fátima. Sou casada com Felipe Roberto dos Santos. Acabei de descobrir que ele também é seu marido. Precisamos conversar. Demorou algumas horas, mas ela respondeu. Ele está aí com você agora? Não, ele saiu. Podemos nos encontrar amanhã? Tenho muito para te contar. Marcamos num café pequeno, longe dos lugares que Felipe costumava frequentar. Eu cheguei cedo, nervosa, sem saber o que esperar. Quando Camila entrou, eu a reconheci imediatamente. Pessoalmente, ela parecia ainda mais cansada do que nas fotos. Sentamos uma de frente para a outra. Por um momento, nenhuma de nós disse nada. O que você diz para uma outra mulher do homem que você pensava ser só seu? Foi ela quem quebrou o silêncio. Ele te contou que era solteiro, não foi? Eu assenti. Disse que não tinha família, que estava sozinho no mundo. Ela riu. Um riso amargo, sem humor. Ele me disse a mesma coisa quando nos conhecemos. Eu era jovem, tão jovem. Tinha acabado de perder minha mãe. Estava vulnerável. Ele apareceu como um salvador. 3 meses depois, estávamos casados. 6 meses depois, eu estava grávida do Lucas. Lucas é o nome do menino? Sim. E a Beatriz é a menina. Os filhos que ele finge que não existem. Ela tirou o celular da bolsa e me mostrou mensagens. Dezenas de mensagens dela implorando para Felipe voltar. Para ver as crianças. Para pelo menos mandar dinheiro para o aluguel, para a comida. Ele nunca respondia. Ou quando respondia, eram coisas horríveis. Para de me encher. Você não passa de um erro que eu cometi. Essas crianças não são meu problema. Como ele conseguiu fazer isso? Como conseguiu simplesmente abandonar os próprios filhos? Porque ele não é humano, Fátima. Eu demorei anos para entender isso. Felipe não sente nada. Ele finge muito bem, mas não há nada real dentro dele. Nada. Ela me contou tudo. Como Felipe pegou o dinheiro da conta conjunta e desapareceu. Como ela teve que voltar para a casa da irmã com 2 crianças pequenas. Como teve que trabalhar em 3 empregos para sustentar os filhos sozinha. Como as crianças choravam pedindo pelo pai.
E ela não sabia o que dizer. Seu pai me encontrou faz uns 5 anos, ela disse. Ele estava procurando informações sobre o Felipe. Disse que a filha dele tinha se envolvido com ele. Eu contei tudo, dei todas as provas que tinha. Seu pai chorou, chorou muito. Disse que ia salvar você daquele monstro. Ele tentou. Ele deixou tudo preparado, passando eu finalmente abrisse os olhos. Mostrei para ela o envelope. A carta. Ela leu tudo com os olhos marejados. Seu pai era um homem bom. Eu sinto muito que você tenha perdido ele. Eu também. Mas agora entendo que, mesmo de longe, ele ainda está me protegendo. Camila pegou minha mão. Fátima, você precisa sair. Sair agora. Antes que seja tarde demais. Esse homem é perigoso. Quando ele perceber que você descobriu a verdade, ele pode fazer qualquer coisa. Eu sei. Mas primeiro, preciso fazer tudo direito. Preciso garantir que ele não vai conseguir me manipular de novo. Passamos horas conversando. Ela me deu cópias de tudo o que tinha. Mensagens, recibos, mais fotografias, relatórios de ausência de pensão alimentícia. Tudo documentado, tudo provado. Quando voltei para casa, tinha um plano. Não era o plano que meu pai tinha escrito. Era melhor. Era meu. Felipe chegou tarde de novo. Eu estava fazendo janta quando ele entrou. Ele parou na porta da cozinha, observando. Você está diferente, ele disse desconfiado. Diferente como? Não sei, mas... Calma. Eu sorri. Um sorriso pequeno, mas genuíno. Talvez eu esteja apenas aceitando as coisas como elas são. Ele não gostou dessa resposta. Percebi pela forma como franziu a testa. Felipe gostava quando eu estava desesperada, ansiosa, tentando agradá-lo. Não sabia lidar comigo calma. Centrada. Jantamos em silêncio. Depois, ele foi assistir televisão e eu fui para o quarto. Liguei para o número que meu pai tinha deixado na carta. O advogado, o escritório ainda existia. Marquei uma consulta para o dia seguinte. Dr. Henrique era um homem de uns 60 anos, cabelos grisalhos, óculos de armação grossa. Ele me recebeu com um sorriso triste. Fátima, Miguel falou tanto sobre você. Sinto muito pela sua perda. Obrigada. Ele deixou instruções para que eu procurasse o senhor se um dia eu precisasse. E você precisa. Não era uma pergunta. Eu coloquei todos os documentos em cima da mesa dele. A certidão de casamento de Felipe com Camila. As fotos, as mensagens, tudo. Dr. Henrique examinou cada documento com atenção. Quando terminou, ele suspirou fundo. Isso é grave, Fátima. Muito grave. Felipe cometeu bigamia. É crime. Ele pode ir preso. Eu não quero mandá-lo para a prisão. Só quero me libertar dele. Entendo. Mas você tem poder aqui. Muito poder. Esse casamento de vocês é nulo. Ele estava casado quando se casou com você. Isso significa que, legalmente, você nunca foi esposa dele. As palavras ecoaram na sala. Nunca fui esposa dele. Todo aquele sofrimento, toda aquela humilhação, foi baseado numa mentira jurídica. O que eu preciso fazer? Primeiro, vamos entrar com uma ação de anulação de casamento. É diferente de divórcio. Anulação significa que o casamento nunca existiu legalmente. Segundo, vamos documentar tudo. Cada abuso, cada abandono, cada mentira. Terceiro, você vai sair da casa de vocês hoje mesmo. Hoje? Hoje? Porque a partir do momento que você sai do meu escritório, as coisas vão começar a se mover rápido. Felipe vai receber a notificação judicial em alguns dias. E quando isso acontecer, ele vai surtar. Você não pode estar perto dele quando isso acontecer. Pensei na casa, na cama onde eu dormia, nas minhas roupas, nas poucas coisas que ainda eram minhas. Eu não tenho para onde ir. Tem sim. Seu pai deixou algo para você. Ele sabia que você ia precisar. Venha comigo. Dr. Henrique me levou até uma sala nos fundos do escritório. Abriu um cofre antigo e tirou de dentro uma caixa de metal. Entregou para mim. Seu pai me deixou isso há 5 anos. Disse que se você viesse até mim, era para entregar. Abri a caixa com as mãos trêmulas. Dentro havia dinheiro. Muito dinheiro. Notas de 50 e 100 reais, organizadas em maços. Devia ter pelo menos 20 mil reais ali. E havia uma chave. Uma chave simples, com uma etiqueta escrita à mão. Rua das Acácias, 342,
Apartamento 501. Seu pai comprou esse apartamento pouco antes de morrer. Ele usou os últimos recursos que tinha. É pequeno, mas é seu. Está no seu nome. Sempre esteve. Comecei a chorar. Meu pai tinha feito tudo isso por mim. Tinha pensado em cada detalhe. Tinha me preparado uma saída mesmo sabendo que talvez eu nunca precisasse dela. Ou esperando que um dia eu precisasse. E ele não estivesse mais lá para me ajudar. Por que ele não me contou? Porque você não teria acreditado. Você estava apaixonada. Cega, ele me disse. Se eu contar para ela agora, ela vai odiar. Vai escolher Felipe. Vai me afastar da vida dela. Então eu vou preparar tudo, e quando ela cair, haverá algo para amparar a queda dela. Seu pai te amava mais do que a própria vida, Fátima. E ele te conhecia. Sabia exatamente o que você precisaria. Saí do escritório com a caixa debaixo do braço. Fui direto para o endereço. O apartamento ficava num prédio antigo, mas bem conservado. Subi até o 5º andar. Abri a porta. Era pequeno mesmo. Uma sala conjugada com cozinha, um quarto, um banheiro. Mas era limpo, mobiliado, pronto para ser habitado. Havia até roupas de cama guardadas no armário, pratos na cozinha, comida não perecível no armário. Meu pai tinha deixado tudo pronto, como se soubesse que eu ia precisar fugir correndo. Sentei no chão da sala vazia e chorei. Chorei tudo o que tinha segurado durante anos. Toda a dor, toda a humilhação, toda a solidão. Deixei sair. Quando escureceu, voltei para a casa que dividia com Felipe. Ele não estava. Provavelmente tinha saído para continuar suas mentiras com alguma outra pessoa. Peguei uma mala grande e comecei a colocar minhas coisas. Roupas, documentos, fotos antigas de quando minha família ainda estava viva. Não tinha muito. Felipe nunca me deixava ter muito. Quando terminei, olhei ao redor uma última vez. 3 anos da minha vida tinham sido desperdiçados ali. 3 anos acreditando em mentiras. Mas não ia desperdiçar mais nenhum dia. Deixei uma carta em cima da mesa da cozinha. Simples, direta. Felipe, descobri quem você realmente é. Descobri Camila. Descobri Lucas e Beatriz. Descobri que nosso casamento nunca foi real. Não tente me procurar. Já falei com o advogado. Já tenho todas as provas. Já sei de tudo. Você destruiu muitas vidas, mas não vai destruir mais a minha. Fátima. Peguei minha mala e saí. Não olhei para trás. No apartamento que meu pai tinha me deixado, desempacotei minhas coisas devagar. Cada objeto que tirava da mala parecia mais leve. Como se estivesse deixando para trás não apenas as roupas, mas o peso de todos aqueles anos. Montei a cama com os lençóis que meu pai tinha deixado. Eram brancos, simples, cheiravam a novo. Deitei ali e, pela primeira vez em anos, dormi a noite inteira. Sem medo, sem ansiedade, sem esperar ouvir a porta se abrindo e ter que fingir estar dormindo para evitar confronto. Os dias seguintes foram estranhos. Acordar sozinha, tomar café sozinha, não ter que cozinhar para ninguém além de mim, não ter que medir cada palavra antes de falar, não ter que andar na ponta dos pés dentro da própria casa. Felipe tentou me ligar. 37 vezes no primeiro dia. Depois mandou mensagens. No começo, eram confusas. Onde você está? Volte para casa. Precisamos conversar. Depois, ficaram agressivas. Você é louca. Está inventando coisas. Vai se arrepender disso. Eu bloqueei o número dele. Bloqueei em tudo. Era como se ele nunca tivesse existido. Dr. Henrique entrou com a ação de anulação. Felipe foi notificado uma semana depois. Ele apareceu no escritório do advogado berrando, ameaçando processar todo mundo, dizendo que aquilo era tudo mentira. Então essa certidão de casamento com Camila Fonseca da Silva é falsa? Dr. Henrique perguntou calmamente, mostrando o documento. Felipe empalideceu. Pegou o papel, olhou, tentou rasgar. Dr. Henrique já estava esperando por isso. Era uma cópia. Isso não prova nada. Felipe tentou argumentar. Prova que você cometeu bigamia. É crime, Felipe. Você pode ir preso. Ela me armou. Aquela vagabunda me armou. Dr. Henrique se levantou. Cuida da sua língua. Fátima não armou nada. Ela Seiras descobriu a verdade. Uma verdade que você escondeu por anos. Agora você tem 2 opções.
Ou aceita a anulação sem fazer escândalo, ou eu entro com uma queixa-crime e você responde por bigamia, abandono de família e tudo mais que eu conseguir provar. Felipe saiu do escritório como um furacão, mas ele sabia que tinha perdido. Pela primeira vez na vida, ele tinha sido pego. E não havia como manipular a situação. A anulação do casamento levou alguns meses para ser finalizada. Mas enquanto isso, eu estava reconstruindo minha vida. Voltei a sair com as amigas que tinha abandonado. Visitei minha prima que não via há anos. Arrumei um emprego melhor, como auxiliar administrativa num escritório de contabilidade. Camila e eu nos tornamos amigas. Ela me apresentou para Lucas e Beatriz. As crianças eram doces, apesar de tudo o que tinham passado. Lucas gostava de desenhar. Beatriz amava livros de história. Eu comecei a visitá-los toda semana. Levava doces, brinquedos, às vezes apenas minha presença. Um dia, Lucas me mostrou um desenho que tinha feito. Era uma casa com 3 pessoas. Uma mulher alta, uma mulher média e 2 crianças. Essa aqui é minha mãe. Ele apontou para a mulher média. E essa aqui é você? Eu? Sim, você é como uma tia para a gente. A tia Fátima. Meus olhos encheram de lágrimas. Eu não tinha conseguido dar filhos ao homem que pensava que era meu marido, mas tinha ganhado 2 crianças que me viam como família. Felipe tentou se aproximar uma última vez. Era de madrugada, quando ouvi batidas na porta do apartamento. Insistentes, violentas. Fátima, eu sei que você está aí. Abre essa porta. Ele estava bêbado. Consegui ouvir pela voz. Peguei o telefone e liguei para a polícia. Para a polícia. Tem um homem tentando arrombar minha porta. Estou sozinha. Estou com medo. Eles chegaram em 15 minutos. Encontraram Felipe chutando a porta, berrando obscenidades. Ele foi preso por perturbação da ordem. Passou a noite na delegacia. No dia seguinte, Dr. Henrique conseguiu uma ordem de restrição. Felipe não podia chegar perto de mim. Se chegasse, seria preso novamente. Eu nunca mais vi o rosto dele. Mas ouvi histórias. Ouvi que ele tentou se casar de novo. Ouvi que a nova vítima descobriu sobre o passado dele e fugiu. Ouvi que ele perdeu o emprego, perdeu o apartamento onde morava, estava vivendo de favor na casa de um amigo. Parte de mim sentia pena. Uma parte muito pequena. A parte que ainda lembrava do homem que ele fingiu ser no começo. Mas a maior parte de mim sabia que ele estava colhendo exatamente o que tinha plantado. 6 meses depois da anulação, eu estava diferente. Tinha engordado uns 5 quilos, mas eram quilos saudáveis. Não estava mais esquelética de ansiedade e tristeza. Meu cabelo tinha crescido. Eu tinha voltado a usar maquiagem, não porque precisava, mas porque queria. Estava andando pela rua quando vi Dolores. Ela estava saindo do mercado carregando sacolas pesadas. Corri até ela. Dolores! Ela me olhou. Demorou um segundo para me reconhecer. Quando reconheceu, o rosto dela se iluminou. Fátima! Minha nossa! Como você está diferente! Diferente como? Viva! Você está viva de novo. Ajudei ela a carregar as sacolas até a casa. Durante o caminho, contei tudo. A anulação, o apartamento, Camila e as crianças, meu trabalho novo. Seu pai estaria tão orgulhoso, ela disse, com os olhos brilhando. Ele sempre soube que você era forte, só precisava encontrar essa força de novo. Foi ele quem me deu as ferramentas. O envelope, o apartamento, o dinheiro, o advogado, tudo. Não, querida, ele só mostrou o caminho. Você foi quem teve coragem de andar. Conversamos a tarde inteira. Dolores me contou histórias sobre meu pai que eu não conhecia, sobre como ele era bondoso com os funcionários, sobre como ajudava pessoas sem esperar nada em troca, sobre como chorou quando perdeu tudo. Não pelo dinheiro, mas por não poder ajudar mais ninguém. Ele não perdeu tudo, eu disse. Ele me deixou algo que vale mais do que qualquer dinheiro. Ele me deixou amor, proteção, um caminho de volta para mim mesma. Quando saí da casa de Dolores, era noite. Caminhei pelas ruas iluminadas da cidade. Parei em frente a uma vitrine. Vi meu reflexo no vidro. Realmente estava diferente. Não era apenas o cabelo ou o peso. Era algo nos olhos. Uma luz que tinha se apagado e agora estava acesa de novo.
Continuei morando no apartamento que meu pai tinha me deixado. Decorei aos poucos. Pintei as paredes de amarelo claro. Coloquei plantas nas janelas. Pendurei fotos antigas da minha família. Transformei aquele espaço pequeno num lar de verdade. No trabalho, fui promovida. Descobri que tinha talento para números, para organização. Meu chefe disse que eu era a funcionária mais dedicada que ele já tinha tido. Eu sorria ao ouvir isso. Dedicação era algo que eu sempre tive. Só estava direcionada para a pessoa errada. Camila arrumou um emprego melhor também. Conseguiu alugar um apartamento maior para ela e as crianças. Ainda era difícil. Ser mãe solteira de 2 crianças nunca é fácil. Mas ela estava conseguindo. E eu ajudava no que podia. Um dia, Lucas me perguntou: Tia Fátima, você não fica triste por causa do meu pai? Era a primeira vez que ele mencionava Felipe diretamente para mim. Camila ficou tensa, pronta para intervir. Mas eu me abaixei para ficar na altura do menino. Sabe o que eu sinto, Lucas? Gratidão. Gratidão? Sim, porque conhecer seu pai me ensinou algo muito importante. Me ensinou que eu sou forte, mais forte do que eu imaginava. Me ensinou a não confiar em palavras bonitas se os atos não combinam. Me ensinou a valorizar as pessoas certas, como sua mãe, como você e sua irmã, como o vovô que você nunca conheceu, mas que me amou tanto que continuou me protegendo até depois de partir. Lucas pensou por um momento. Então foi bom que você conheceu ele? Não foi bom, mas me tornou melhor. Ele assentiu, satisfeito com a resposta, e voltou a brincar. Camila me olhou com lágrimas nos olhos. Obrigada, ela sussurrou, por não colocar veneno no coração deles. Eles não têm culpa de quem o pai deles é, e merecem crescer sem carregar esse ódio. 1 ano depois, recebi uma carta. Era de um escritório de advocacia diferente. Meu coração disparou. Será que Felipe estava tentando algo de novo? Mas quando abri, era outra coisa. Era sobre a herança do meu pai. Aparentemente, ele tinha um seguro de vida que eu desconhecia. Um seguro antigo, feito quando eu ainda era criança. Tinha esquecido de cancelar. E eu era a única beneficiária. Não era uma fortuna. Eram 50 mil reais. Mas para mim, era o mundo. Era a confirmação de que meu pai, mesmo sem recursos nos últimos anos, tinha sempre pensado em mim. Sempre planejado minha segurança. Usei parte do dinheiro para quitar o apartamento. Ele estava em meu nome, mas ainda tinha algumas parcelas. Agora era completamente meu. Usei outra parte para fazer um curso técnico em contabilidade. Queria crescer profissionalmente. Queria construir uma carreira. Guardei o restante como reserva de emergência. Camila também recebeu uma notícia boa. Ela conseguiu entrar na justiça contra Felipe para receber a pensão atrasada das crianças. Foram anos de pensão não paga. Felipe foi obrigado a vender o carro que tinha para pagar parte da dívida. O restante seria descontado do salário dele pelos próximos anos. Ele tentou entrar em contato com Camila para implorar perdão. Disse que estava arrependido, que queria ver os filhos. Camila me ligou pedindo conselho. O que você acha que eu devo fazer? Eu acho que essa decisão é sua e das crianças. Mas lembre-se, pessoas como Felipe não mudam. Eles só fingem mudança quando precisam de algo. Ela pensou durante alguns dias. No final, decidiu permitir que ele visse as crianças, mas apenas sob supervisão e em local neutro. Lucas ficou animado no começo. Beatriz estava mais reservada. O primeiro encontro foi num parque. Eu acompanhei Camila de longe. Vi quando Felipe chegou. Ele estava diferente. Mais magro, mais velho. Tinha uma aparência derrotada. Lucas correu até ele. Felipe o abraçou. Pareceu genuíno por um momento. Mas então ele viu Beatriz, que ficou atrás da mãe, e vi a irritação no rosto dele. Ele não gostou de ser rejeitado pela filha. Durante 1 hora, ele brincou com Lucas. Ignorou Beatriz completamente. Quando o tempo acabou, ele nem se despediu dela. Apenas de Lucas. Camila saiu de lá furiosa. Ele não mudou nada. Continua o mesmo homem egoísta. Só deu atenção para quem quis dar atenção para ele. Ela decidiu que não haveria mais encontros. E quando contou isso para as crianças, Lucas ficou triste, mas Beatriz pareceu aliviada. Ele nem gosta da gente de verdade, Lucas disse,
com a sabedoria prematura de uma criança que sofreu demais. Ele só estava fingindo. Eram palavras duras de ouvir de uma criança tão pequena, mas eram verdade. E às vezes, a verdade precisa ser dita, mesmo quando dói. 2 anos se passaram desde aquela noite no restaurante. 2 anos desde que descobri quem Felipe realmente era. 2 anos desde que recebi o envelope que meu pai tinha preparado. Eu estava no supermercado quando vi ele. Felipe estava na fila do caixa, discutindo sobre o preço de um produto. Parecia mais velho do que deveria. O cabelo estava começando a ficar grisalho. Havia uma curvatura nos ombros que não existia antes. Pensei em sair antes que ele me visse, mas então decidi que não. Não ia mais fugir. Não tinha mais motivo para fugir. Ele me viu quando estava saindo. Nossos olhos se encontraram. Vi surpresa no rosto dele. Depois raiva. Depois, nada. Como se ele tivesse desistido até de sentir raiva de mim. Ele saiu sem dizer nada. E eu percebi que estava tudo bem. Aquele homem não tinha mais nenhum poder sobre mim. Nenhum. Era apenas mais um estranho numa cidade cheia de estranhos. Voltei para casa e preparei um jantar simples. Massa com molho de tomate, salada, suco. Coloquei numa marmita e levei para Camila. Ela estava exausta do trabalho. As crianças estavam fazendo o dever de casa na mesa da cozinha. Você é um anjo, Fátima, ela disse ao ver a comida. Sou apenas alguém que entende o que é lutar sozinha. Jantamos juntas. As crianças contaram sobre a escola. Lucas tinha tirado nota máxima em matemática. Beatriz tinha sido escolhida para fazer um desenho que seria exposto no mural da escola. Eram pequenas vitórias, mas eram vitórias reais, construídas com esforço e amor. Depois do jantar, sentei no sofá com Camila, enquanto as crianças brincavam. Às vezes eu penso, ela disse baixinho, se as coisas teriam sido diferentes se eu tivesse percebido antes quem ele era. Não pensa que é isso assim. Pessoas como Felipe são especialistas em enganar. Eles estudam a gente, descobrem nossas fraquezas e usam tudo contra nós. Mas você percebeu. Você saiu. Só porque meu pai me deu as ferramentas. Se não fosse por aquele envelope, eu ainda estaria presa. Ainda estaria acreditando nas mentiras. Seu pai era sábio. Era. E eu só consegui reconhecer isso quando já era tarde demais. Voltei para casa naquela noite pensando em todas as pessoas que tinham me ajudado. Meu pai, mesmo depois de morto. Dolores, que guardou o envelope durante anos. Dr. Henrique, que executou o plano do meu pai com perfeição. Camila, que compartilhou sua dor comigo e se tornou uma amiga verdadeira. E pensei em todas as pessoas que Felipe tinha machucado. Quantas Fátimas existiam por aí? Quantas Camilas? Quantos Lucas e Beatriz crescendo sem entender por que o pai tinha ido embora? Mas também pensei em todas as pessoas que tinham se libertado, que tinham encontrado força para sair, para recomeçar, para construir algo novo em cima das ruínas que homens como Felipe deixavam para trás. 3 anos depois, eu estava numa posição completamente diferente. Tinha terminado meu curso de contabilidade. Tinha sido promovida novamente no trabalho. Agora era coordenadora administrativa. Ganhava 3 vezes mais do que ganhava quando era caixa de supermercado. Tinha amigos verdadeiros. Tinha uma rotina saudável. Academia 3 vezes por semana. Aulas de dança aos sábados. Almoços com Dolores todo domingo. Visitas regulares a Camila e as crianças. Lucas agora tinha 11 anos. Estava num time de futebol da escola. Beatriz tinha 9 e estava aprendendo violão. Eram crianças felizes. Não perfeitas, ninguém é. Mas felizes, e era isso que importava. Camila tinha começado a namorar alguém novo. Um homem gentil que trabalhava como professor. Ele tratava as crianças com carinho. Não tentava ser o pai delas, mas era uma presença positiva. Eu estava feliz por ela. Merecia encontrar alguém bom. Quanto a mim, não tinha pressa. Alguns amigos tentavam me apresentar para pessoas. Diziam que eu precisava dar uma chance para o amor de novo. Mas eu estava bem sozinha. Estava aprendendo a me amar primeiro, a me conhecer, a ser completa, sem precisar de outra pessoa para me validar. Tinha começado terapia. Demorei para dar esse passo. Achava que conseguiria lidar sozinha com tudo, mas havia noites em que acordava suando, sonhando com Felipe.
sonhando que estava presa de novo, que não conseguia sair. A terapeuta me ajudou a entender que traumas levam tempo para serem processados, que não era fraqueza pedir ajuda, que era corajoso reconhecer que eu precisava de apoio. Aos poucos, os pesadelos diminuíram. As lembranças ruins perderam o poder. Consegui pensar em tudo o que tinha acontecido sem sentir aquele aperto no peito. No quarto ano, aconteceu algo inesperado. Eu estava trabalhando quando recebi uma ligação. Era de um número desconhecido. Quase não atendi, mas algo me fez atender. Era uma mulher, voz jovem, trêmula. Você é a Fátima? A que foi casada com Felipe Roberto dos Santos? Meu corpo ficou tenso imediatamente. Quem está falando? Meu nome é Tatiana. Eu preciso conversar com você. Por favor. Marcamos num café, a mesma onde tinha me encontrado com Camila anos atrás. Quando Tatiana chegou, vi minha própria história refletida nela. Era jovem, talvez 20 e poucos anos. Olhos vermelhos de tanto chorar. Roupa simples, aparência de quem não dormia há dias. Ela se sentou na minha frente e começou a chorar antes mesmo de falar. Ele fez de novo. Ela conseguiu dizer entre soluços. Ele fez exatamente o que fez com você. Ela me contou tudo. Felipe tinha aparecido na vida dela 6 meses atrás. Disse que era viúvo, que tinha perdido até a esposa num acidente, que estava sozinho e procurando recomeçar. Ela tinha acreditado. Claro que tinha acreditado. Ela era jovem, ingênua, vulnerável. Eles tinham se casado há 2 meses. Casamento relâmpago, igual ao meu. E agora, Felipe tinha desaparecido. Levou o dinheiro que ela tinha guardado. Levou alguns objetos de valor. E sumiu. Como você me encontrou? Perguntei. Eu procurei o nome dele na internet. Encontrei registros de processos. Seu nome apareceu. E o nome de outra mulher, Camila. Consegui contato de vocês duas através de rede social. Camila me deu seu número. Você registrou a ocorrência? Ainda não. Eu. Eu não sei o que fazer. Eu me sinto tão burra. Segurei as mãos dela. Você não é burra. Ele é um predador. Ele sabe exatamente o que fazer para enganar as pessoas. Você não tem culpa. Mas como eu pude não perceber? Porque ele é bom no que faz. Muito bom. E porque você confiou. Confiar não é errado, Tatiana. Abusar da confiança é. Passei horas com ela. Expliquei tudo o que tinha aprendido. Como conseguir documentos, como entrar com processo, como se proteger. Dei o número do Dr. Henrique. Coloquei ela em contato com Camila também. Quando nos despedimos, ela me abraçou forte. Obrigada por acreditar em mim, por não me julgar. Nós mulheres precisamos nos apoiar, principalmente contra homens como ele. Tatiana entrou com processo. Conseguiu reaver parte do dinheiro. A união dela com Felipe também foi anulada. Ela era a terceira mulher, a terceira vítima conhecida. Quantas outras existiam que não sabíamos? Comecei a pensar nisso. Pensar em todas as Fátimas, Camilas e Tatianas que existiam pelo mundo. Mulheres presas em relacionamentos abusivos, mulheres enganadas por homens manipuladores, mulheres que não sabiam que podiam sair, que tinham direitos, que mereciam melhor. Conversei com Camila sobre isso. Ela teve a mesma ideia que eu. E se a gente criasse algo, um grupo de apoio, para mulheres que estão passando por situações parecidas? Você acha que funcionaria? Acho que poderia salvar muitas vidas. Começamos pequeno, um grupo numa rede social. Compartilhamos nossas histórias, anonimamente no começo. Mas aos poucos, mulheres começaram a aparecer. Mulheres com histórias parecidas, mulheres precisando de ajuda, mulheres querendo ajudar. O grupo cresceu. Em 6 meses, tinha 200 participantes. Em um ano, 1000. Tínhamos advogadas voluntárias, psicólogas, assistentes sociais, mulheres que tinham passado por abusos e queriam ajudar outras a sair. Criamos um site, colocamos informações sobre como identificar relacionamentos abusivos, como sair com segurança, onde procurar ajuda, números de emergência, endereços de abrigos. Dolores se juntou a nós. Ela cozinhava para eventos que organizávamos, encontros onde mulheres podiam se conhecer pessoalmente, compartilhar histórias, chorar juntas, rir juntas, reconstruir juntas. 5 anos depois daquela noite no restaurante,
Eu estava palestrando numa universidade, contando minha história para um auditório cheio de jovens mulheres, explicando como identificar sinais de alerta. Como não ignorar aquela voz pequena dentro que diz que algo está errado? Ao final, uma garota levantou a mão. Como a senhora conseguiu perdoar? Não fica com raiva dele? Pensei na resposta com cuidado. Eu não perdoei. E não preciso perdoar. Perdão não é obrigatório. O que eu consegui foi me libertar da raiva. Porque raiva é um veneno que a gente toma esperando que o outro morra. Eu escolhi parar de me envenenar. Mas isso não significa que ele está perdoado. Significa apenas que ele não tem mais poder sobre mim. A resposta pareceu satisfazer. Vi algumas garotas anotando, outras acenando com a cabeça. Estavam entendendo. No final da palestra, várias se aproximaram. Algumas para agradecer, outras para contar suas próprias histórias, algumas para pedir ajuda. Dei meu contato para todas, expliquei sobre o grupo, sobre os recursos disponíveis. Uma delas ficou até o final. Esperou todas irem embora. Então se aproximou devagar. Meu namorado, ele não me bate. Mas ele diz coisas, coisas que me fazem sentir pequena. Isso conta como abuso? Segurei as mãos dela. Conta sim. Abuso não é apenas físico, é emocional também. Se alguém te faz sentir menos do que você é, se alguém destrói sua autoestima, se alguém te isola das pessoas que você ama, isso é abuso. E você merece-me melhor. Ela começou a chorar. Eu a abracei. E naquele momento, entendi que tudo o que tinha passado tinha algum propósito. Não que eu merecesse ter passado por aquilo. Ninguém merece. Mas se minha dor podia ajudar outra pessoa a evitar a mesma dor, então havia algum sentido. Lucas entrou na adolescência. Agora tinha 14 anos. Alto, magro, parecia com Felipe fisicamente. Mas era completamente diferente em personalidade. Era gentil, respeitoso. Ajudava a mãe em casa, cuidava da irmã. Um dia ele me perguntou: Tia Fátima, você acha que eu vou ficar igual ao meu pai quando crescer? A pergunta me partiu o coração. Lucas, você não é seu pai. Você é você. Genética não determina caráter. As escolhas determinam. E você, todos os dias, escolhe ser uma pessoa boa. Isso é o que importa. Mas e se eu tiver o mesmo, sei lá, o mesmo defeito que ele tem? Você sabe qual é a diferença entre você e ele. Você se importa. Você se preocupa em ser uma boa pessoa. Ele nunca se importou. Pessoas como seu pai não têm consciência. Você tem. Isso já te torna completamente diferente. Ele pareceu aliviado. Como se eu tivesse tirado um peso enorme dos ombros dele. E percebi que filhos de pessoas assim carregam culpas que não são delas. Carregam medo de se tornarem os pais. Precisam ouvir que são diferentes, que podem escolher quem querem ser. Beatriz, aos 12 anos, era uma artista. Desenhava, pintava, tocava violão, escrevia poesias. Era quieta, introspectiva, mas havia uma força nela. Uma determinação silenciosa de não ser definida pelo abandono do pai. Ela me mostrou um poema que tinha escrito para a escola. Era sobre ausências que viram presença, sobre buracos que se transformam em espaços para crescer. Era lindo e triste ao mesmo tempo. Você tem muito talento, Beatriz. A professora disse que eu deveria publicar. Mas quem vai querer ler poema de uma menina de 12 anos? Pessoas que entendem dor. Pessoas que entendem que idade não determina profundidade. Você deveria publicar sim. Ajudei ela a criar um blog. Ela começou a postar seus poemas ali. Em poucas semanas, tinha centenas de leitores. Pessoas se identificavam com suas palavras. Comentavam, compartilhavam. Ela estava transformando sua dor em arte, em algo que ajudava outras pessoas, assim como eu estava fazendo com minha história. Camila se casou de novo. O professor com quem ela namorava pediu ela em casamento. Foi uma cerimônia pequena, íntima, linda. Lucas e Beatriz estavam radiantes. Finalmente tinham uma figura paterna positiva na vida. Eu estava na primeira fila quando eles trocaram votos. Camila estava linda. Feliz. Realmente feliz. Não era a felicidade falsa que tínhamos nos relacionamentos com Felipe. Era real, palpável. Quando ela disse, aceito, olhou para mim e sorriu. Um sorriso que dizia, nós conseguimos.
Nós sobrevivemos. Nós estamos reconstruindo. E eu sorri de volta. Porque era verdade. Tínhamos conseguido. 6 anos depois daquela noite, recebi uma notícia surpreendente. Felipe tinha sido preso. Não por bigamia, não por abandono de família. Por estelionato. Ele tinha aplicado um golpe em várias pessoas idosas. Tinha se passado por consultor financeiro, convencido as pessoas a investirem dinheiro num fundo inexistente. Tinha roubado milhões. A polícia encontrou documentos falsos, contas bancárias em nomes fictícios, toda uma rede de mentiras. Ele foi condenado a 8 anos de prisão. Quando recebi a notícia, não senti nada. Nem alegria, nem tristeza. Apenas um vazio. Aquele homem que tinha sido tão importante na minha vida, que tinha causado tanta dor, agora era apenas mais um criminoso cumprindo pena. Camila ficou aliviada. Pelo menos agora sabiam onde ele estava. Não ia aparecer de repente querendo ver as crianças. Não ia tentar manipular ninguém. Estava preso, literalmente. Lucas e Beatriz não demonstraram muita reação. Felipe era uma figura tão distante para eles, quase fictícia. O homem que tinha ido embora quando eram pequenos. O homem que nunca tinha sido pai de verdade. Tatiana estava reconstruindo sua vida também. Tinha voltado até estudar. Estava fazendo faculdade de psicologia. Queria ajudar outras mulheres que passavam pelo que ela passou. Tinha se juntado ao nosso grupo como voluntária. Era uma das mais ativas, sempre pronta para acolher, ouvir, apoiar. O grupo tinha se transformado em uma organização sem fins lucrativos. Tínhamos advogadas, psicólogas, assistentes sociais trabalhando conosco. Ajudávamos dezenas de mulheres todo mês. Algumas conseguiam sair de relacionamentos abusivos. Outras conseguiam reconstruir a vida depois. Outras apenas precisavam de alguém para ouvir, para dizer: "Eu acredito em você. Você não é louca. Você merece melhor." Dolores tinha se tornado a mãe de todas nós. Aos 72 anos, ainda trabalhava no restaurante. Mas nos finais de semana, vinha para nossos encontros. Cozinhava para as mulheres que chegavam. Oferecia abraços. Contava histórias de superação. Era um pilar de força e sabedoria. Um dia, ela me disse: "Seu pai estaria tão orgulhoso do que você se tornou. Você acha?" "Eu tenho certeza. Ele sempre soube que você era especial, forte, capaz de transformar dor em algo bom. Eu só queria que ele estivesse aqui para ver." Ele vê. De onde quer que esteja, ele vê. E está sorrindo. Eu queria acreditar nisso. Queria acreditar que meu pai, de algum lugar, estava me observando. Estava feliz com a mulher que eu tinha me tornado. Com a vida que eu tinha construído a partir das cinzas do que Felipe destruiu. 7 anos depois, conheci alguém. Não estava procurando. Não estava esperando. Mas aconteceu. Ele era coordenador de um projeto social que trabalhava conosco. Educação financeira para mulheres em situação de vulnerabilidade. Começamos como colegas de trabalho. Depois viramos amigos. E aos poucos, sem pressa, algo mais foi nascendo. Era diferente de tudo que tinha vivido com Felipe. Era leve, sem jogos, sem manipulação. Apenas duas pessoas se conhecendo, se respeitando, se gostando. Seu nome era André. Tinha 43 anos. Era divorciado. Tinha um filho de 15 anos que morava com a mãe. Era honesto sobre seu passado. Não escondia nada. Não fingia ser perfeito. Nosso primeiro encontro oficial foi num café. Conversamos por horas. Sobre trabalho, sobre vida, sobre sonhos. Ele perguntou sobre meu passado. Eu contei. Tudo. Não tinha sentido começar algo novo baseado em mentiras ou omissões. Ele ouviu atento. Quando terminei, ele apenas disse: "Você é a mulher mais forte que eu já conheci." Não sou forte. Só fiz o que precisava fazer. Isso é o que força significa. Fazer o que precisa ser feito, mesmo quando é difícil. Começamos a nos ver regularmente. Jantares simples, caminhadas no parque, cinema, coisas normais, cotidianas, mas que para mim eram extraordinárias, porque eram reais, sem máscaras. Apresentei ele para Camila, para as crianças, para Dolores. Todos gostaram. Viram que era um homem bom, um homem de verdade. Ele é diferente.
Camila me disse. Você merece isso. Merece alguém que te trate bem. Às vezes eu tenho medo, confessei. Medo de estar me enganando de novo. Você não está, porque agora você sabe reconhecer os sinais. Você sabe a diferença entre amor real e manipulação. Ela tinha razão. Eu sabia. Tinha aprendido da pior forma possível, mas tinha aprendido. André conheceu minha história com Felipe completamente. Não se assustou. Não fugiu. Apenas disse que isso fazia parte de quem eu era. E ele aceitava tudo de mim. O passado, as cicatrizes, os medos. Todo mundo tem uma história, ele disse. A sua te tornou quem você é. E eu gosto de quem você é. Foram palavras simples, mas eram as palavras certas. 8 anos depois daquela noite no restaurante, eu estava numa posição que jamais imaginei alcançar. Tinha um trabalho que amava. Tinha uma organização que ajudava centenas de mulheres. Tinha amigos verdadeiros. Tinha uma família escolhida. E tinha alguém ao meu lado que me amava de verdade. Não era uma vida perfeita. Nenhuma vida é. Ainda tinha dias difíceis. Dias em que as lembranças voltavam. Dias em que acordava ansiosa sem motivo aparente. Mas eram cada vez menos frequentes. E eu sabia lidar com eles. A terapia continuava. Provavelmente continuaria por muito tempo ainda. Traumas não desaparecem. A gente apenas aprende a viver com eles, a não deixar que controlem nossa vida. Lucas estava terminando o ensino médio. Queria fazer medicina. Tinha notas excelentes, era dedicado, focado. Camila estava orgulhosa. Eu também estava. Beatriz tinha 15 anos agora. Continuava escrevendo. Tinha publicado um livro de poemas, um pequeno livro independente, mas era dela. Seu nome na capa, suas palavras impressas. Olha, tia Fátima. Ela me mostrou o livro quando chegou pelos correios. Consegui, realmente consegui. Claro que conseguiu. Eu sempre soube que você conseguiria. Na dedicatória do livro, ela escreveu: Para minha mãe, que me ensinou a ser forte, e para a tia Fátima, que me ensinou que podemos transformar dor em beleza. Chorei quando li, lágrimas de alegria, de orgulho, de gratidão por fazer parte da vida daquelas crianças incríveis. Dolores estava aposentada agora. Não trabalhava mais no restaurante, mas continuava ativa na organização. Vinha todas as semanas, conversava com as mulheres, oferecia aquela sabedoria suave que só a experiência traz. Um dia, ela me chamou de lado. Fátima, preciso te contar algo. O que foi? Estou doente. Câncer. Os médicos dizem que não há muito que possam fazer. Senti o mundo desabar de novo. Dolores. Dolores que tinha me salvado naquela noite. Dolores que guardou o envelope do meu pai por anos. Dolores que era um farol de luz para tantas mulheres. Quanto tempo? Alguns meses. Talvez um ano se eu tiver sorte. Vamos lutar. Vamos fazer tratamento? Vamos! Ela segurou minha mão. Não, querida. Eu já vivi uma vida longa. Uma vida boa. Ajudei muitas pessoas. Fui feliz. Agora é hora de descansar. Mas eu preciso de você. Nós precisamos de você. Vocês vão ficar bem. Você é forte. Camila é forte. Todas as mulheres do grupo são fortes. Vocês vão continuar o trabalho. Vão continuar salvando vidas. Os meses seguintes foram difíceis. Ver Dolores definhar aos poucos. Ver aquela mulher forte se tornar frágil. Mas ela manteve a dignidade até o fim. Manteve o sorriso. Manteve a fé. No último dia, eu estava ao lado dela no hospital. Camila estava do outro lado. Lucas e Beatriz aos pés da cama. Obrigada. Dolores sussurrou, quase sem forças. Obrigada por me deixarem fazer parte da família de vocês. Você sempre foi família. Eu disse, segurando sua mão. Sempre foi. Ela fechou os olhos e sorriu. E então, silenciosamente, partiu. O funeral foi simples, como ela teria querido, mas estava cheio. Cheio de mulheres que ela tinha ajudado. Cheio de pessoas que ela tinha tocado. Cheio de amor. Camila fez o discurso. Falou sobre bondade, sobre força, sobre como Dolores era um exemplo de que uma pessoa pode fazer diferença no mundo. Pode mudar vidas. Pode ser luz na escuridão. Enterramos ela ao lado do meu pai. Eles tinham trabalhado juntos décadas atrás. Pareceu certo que descansassem juntos para sempre. Na lápide escrevemos: Dolores Maria Santos, mãe, amiga,
salvadora de almas. Porque era isso que ela era. Uma salvadora de almas. 9 anos depois daquela noite, André me pediu em casamento. Não foi nada elaborado. Estávamos em casa, assistindo a um filme, quando ele pausou e disse: "Casa comigo." Não era nem uma pergunta. Era uma afirmação suave, uma certeza tranquila. "Você tem certeza?" perguntei. "Absoluta. Eu já fui casada antes. Você sabe como foi. Você sabe que eu tenho medo." "Eu sei, mas aquilo não foi casamento de verdade. Foi uma farsa, uma mentira. Isso aqui é real. Nós somos reais. E eu quero construir uma vida com você." Olhei nos olhos dele. Procurei sinais do que tinha visto em Felipe. Manipulação, falsidade, intenções escondidas. Não encontrei nada disso. Só encontrei honestidade. Amor. Paciência. "Sim", eu disse. "Sim, eu aceito." Casamos 6 meses depois. Foi uma cerimônia pequena. Apenas as pessoas que realmente importavam. Camila era minha madrinha. Lucas e Beatriz eram pajens. Tatiana estava lá. Muitas mulheres do grupo estavam lá. Todas celebrando não apenas meu casamento, mas tudo o que tínhamos construído juntas. Quando troquei votos com André, senti uma paz profunda. Isso era real. Era uma escolha consciente. Era amor de verdade. E mais importante, eu sabia que se um dia deixasse de ser, eu teria força para sair. Nunca mais permitiria que alguém me destruísse. Nunca mais perderia a mim mesma. 10 anos depois daquela noite no restaurante, eu estava organizando uma conferência nacional sobre violência doméstica. Nossa organização tinha crescido tanto. Agora tínhamos capítulos em 10 estados. Ajudávamos milhares de mulheres todo ano. Eu estava no palco, prestes a começar minha palestra, quando vi alguém sentado na última fila. Um homem. Magro, grisalho, encurvado. Era Felipe. Tinha saído da prisão. Tinha cumprido apenas 6 anos. Redução de pena por bom comportamento, provavelmente. Meu corpo ficou tenso por um momento. Velho reflexo de medo. Mas então respirei fundo, olhei para aquele homem e percebi que ele não era nada. Apenas um homem velho, sozinho, tentando se segurar em sombras do passado. Ele me viu olhando. Nossos olhos se encontraram. Vi expectativa no olhar dele. Como se esperasse que ocorresse. Que gritasse, que mostrasse medo. Em vez disso, eu sorri. Um sorriso pequeno, mas sincero. E continuei minha palestra. Falei durante 1 hora. Sobre relacionamentos abusivos. Sobre manipulação. Sobre como sair. Como reconstruir. Como não permitir que o passado destrua o futuro. Felipe ficou até o final. Quando terminei, ele se levantou e saiu. Não tentou me abordar. Não disse nada. Apenas saiu. E eu percebi que tinha vencido completamente. Ele não tinha mais nenhum poder sobre mim. Nenhum. Eu tinha transformado a dor que ele causou em algo maior. Algo que ajudava pessoas. Que salvava vidas. Ele tentou me destruir, mas eu me reconstruí, mais forte do que nunca. Depois da conferência, André me encontrou no backstage. "Você está bem?" "Eu vi ele lá." "Estou. Estou perfeitamente bem." "Você não ficou com medo?" "Não. Porque ele não é nada. Apenas um homem que fez escolhas ruins e agora está colhendo as consequências." André me abraçou. E naquele abraço, senti todo o amor que tinha construído. Todo o apoio que tinha ao meu redor. Voltei para casa naquela noite e encontrei um envelope na minha mesa. Era de Camila. Dentro havia uma foto. Era de nós todas. Eu, Camila, Lucas, Beatriz, Tatiana e dezenas de outras mulheres do grupo. Todas sorrindo. Todas livres. Atrás da foto, Camila tinha escrito: "Família escolhida. Sempre." Coloquei a foto na parede. Ao lado dela, coloquei a foto antiga do meu pai. E ao lado dessa, uma foto de Dolores. Meus anjos da guarda. As pessoas que, cada uma a seu modo, me salvaram. Me deram ferramentas. Me mostraram o caminho. Sentei no sofá da minha sala. Meu apartamento. O apartamento que meu pai tinha me deixado. Agora estava completamente decorado. Cheio de vida. Cheio de amor. Olhei ao redor e percebi o quanto tinha mudado. 10 anos atrás, eu estava naquele restaurante, humilhada, sem saber como pagar a conta, sem saber como sairia dali.
E agora estava ali, em minha casa, com meu marido, com minha família escolhida, com uma vida cheia de propósito. Não foi fácil, nada foi fácil. Houve noites de choro, dias de desespero, momentos em que achei que não conseguiria, mas consegui. E se eu conseguir, outras mulheres também podem conseguir. É isso que eu digo para cada mulher que chega até nós. Para cada mulher presa numa situação parecida com a que vivi. Você consegue. Você é mais forte do que imagina. Você merece melhor. E há pessoas dispostas a te ajudar. Não tenha medo. Não carregue culpa. Não acredite nas mentiras que te contam. Você não é louca. Você não é dramática. Você não é o problema. Você é uma sobrevivente. E sobreviventes são as pessoas mais fortes que existem. Gostou do vídeo? Deixe seu like, inscreva-se, ative o sininho e compartilhe. Obrigada por fazer parte da nossa comunidade. Até o próximo vídeo.